Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que bom estarmos juntos aqui, neste encontro da Divina Misericórdia. Eu vim me encontrar com Jesus. E você? Também, né? É assim, nós saímos da nossa casa, saímos do conforto da nossa casa, para estarmos no conforto dos braços do Pai, do amor de Deus. Nos encontrarmos com Jesus, que é a expressão deste amor. E que bom que estamos aqui para isso. E nesta adoração que nós tivemos agora, eu nem queria que acabasse, eu queria ficar, viu, Padre Givanildo? Queria ficar aqui. Estava gostoso, não estava? Gente, o tempo passou tão depressa. Foi quase 1 hora que nós ficamos na presença de Jesus e parece que o tempo voou. Não é verdade? Porque nós experimentamos, quando estamos diante de Jesus, nós experimentamos amor. Nós sentimos esse amor. E é por isso que Deus nos convida a estar perto dEle todos os dias e de diversas formas. Nós precisamos fazer este movimento em direção a Deus. Precisa ser um ato de fé. Precisa ser um ato de vontade. Porque afazeres nós temos muitos. Eu, se deixar, sou Marta, que é uma beleza. Eu sou assim, eu pego na cozinha, eu pego no banheiro, eu vou limpando tudo, vou arrumando tudo, organizando a casa. E quando eu vejo a hora de rezar, passou. Ah, mas eu preciso limpar a casa. E quantas vezes eu ouvi do meu marido, quantas vezes eu ouvi dos meus filhos, mãe, deixa aí. Mas eu queria fazer. E toda vez que eu ouço o evangelho de Marta e Maria, que Jesus está lá com Marta e Maria, eu falo, eu ainda tenho dificuldade de escolher a melhor parte. E nós precisamos vencer isso. Nós precisamos nos acostumar a vir para os braços do Pai, a nos encontrar no amor de Deus, a nos saciar do amor de Deus. Mas isso, neste mundo tão agitado, na nossa agenda tão apertada, nós acabamos deixando as horas, os minutos de estar com Deus. Nós trocamos o nosso tesouro por afazeres. E hoje, o Senhor quer convidar cada um de nós a nos sentirmos, a nos tornarmos verdadeiramente seus filhos. Porque nós já somos, mas precisamos sentir isso. Precisamos entender isso. Precisamos compreender esta verdade. E viver como filhos amados de Deus. Nós estamos vivendo como funcionários de Deus, ou talvez como visitantes de Deus. Visitamos Deus na missa, visitamos a casa de Deus na hora da adoração, passamos perto da igreja, falamos oi, como falamos para o vizinho do lado, oi, tudo bem, bom dia, Jesus. Mas será que nós estamos aproveitando que temos um Pai tão amoroso e estamos nos colocando nos braços dEle? Essa a pergunta que eu tenho a dizer a você e a mim. Será que eu tenho estado nos braços do Pai e o amado e me sentido amada por Ele? Eu gostaria que você pegasse a primeira carta de São João, é lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de São João, e o tema desta passagem chama Filhos de Deus. Eu vou usar alguns trechinhos dessa passagem, mas o principal está aqui logo no comecinho. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1. Considerai com que amor nos amou o Pai. Considerai. Vamos parar, vamos entender, vamos compreender, vamos considerar com que amor nos amou o Pai. Para que sejamos chamados filhos de Deus. Para que sejamos chamados filhos de Deus.
Agora é hora de você dizer para você mesmo: eu sou filho de Deus. Diga isso: eu sou filha de Deus. Eu preciso tomar consciência de que eu sou filha de Deus. Diz isso: eu preciso tomar consciência que eu sou filha de Deus. Filha amada, porque Deus me ama. Ele me ama muito. Agora diz assim, a sequência desse versículo: por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Se você acha que vai encontrar Deus nas coisas do mundo, não vai encontrar, porque o mundo não conheceu a Deus. Hoje, quando eu entro numa sala de aula, quando eu vou em algum lugar assim, que tem muita gente reunida, a gente conversa e tal, eu conheço pessoas. Quando eu vou em congressos, na linha acadêmica, eu chego lá e às vezes eu pergunto, né, se as pessoas sabem onde tem uma igreja, uma paróquia. Não sabem dizer. Você já passou por isso? Às vezes pergunta: onde fica nessa cidade aqui a paróquia, uma igreja que tem missa hoje? Não sei dizer. É triste, né? As pessoas não sabem mais dizer onde fica a casa de Deus. Às vezes eu estou numa palestra, numa sala de aula, alguma coisa, numa aula, que eu sou convidada às vezes para fazer aulas até fora, aí eu falo de Deus e as pessoas olham e acham estranho, né? Quem aqui costuma rezar ou ir à missa? Quem vai? Os jovens já não trazem como herança a fé. E nós precisamos retomar a nossa herança. A herança de sermos filhos de Deus, herdeiros do céu, porque o céu existe. Nós já estamos desacreditando do céu, achando que tudo é aqui na terra, a nossa vida é aqui mesmo, temos que viver tudo. Não, nós estamos esquecendo a nossa herança, de que somos filhos amados de Deus e herdeiros do céu. Isso a gente aprende na catequese. E aqui esta palavra nos fala que Deus nos ama muito e nos salva pelo seu amor. Porque seguindo aqui o versículo 2 deste capítulo 3, diz assim: caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Olha só, ainda não se manifestou, ainda não está claro. Mas nós cremos pela fé. É a fé que nos revela aquilo que ainda não se manifestou. Quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Olha que lindo! Quando a glória de Deus se manifestar, quando Jesus voltar, nós seremos semelhantes a Deus. Nós que caminhamos na fé com Ele, seremos semelhantes a Deus. E o veremos, e estaremos com Ele, compartilharemos da sua glória. Gente, a gente não sabe o que significa, de fato, o que é participar da glória de Deus. Quando eu começo a ler sobre a vida dos santos, eu me encanto, porque eles tocaram, experimentaram, tiveram revelações sobre a glória de Deus, e é algo extraordinário. Então, eles não ficam com medo de sofrer, não ficam com medo de fazer sacrifícios, porque o que eles querem é a glória de Deus. Eles entenderam que a glória de Deus é muito maior do que qualquer satisfação humana. E aqui diz que será na glória que Deus vai se manifestar. E todo aquele que peca, transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei, ele diz aqui: sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanecer nele não peca. Quando nós nos voltamos para Jesus, Jesus vai nos ensinando, vai nos purificando, vai nos ensinando a viver longe do pecado. Vai mostrando aonde está a sujeira do pecado e diz: não peques mais. Jesus fala isso para a gente todos os dias e às vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Jesus quer que a gente viva melhor.
Jesus vai nos ensinando a sermos modelos do seu amor aqui na terra, exemplos do seu amor aqui na terra. E quanto mais nós amamos, menos nós pecamos. Quanto mais nós amamos, mais nós perdoamos. Quanto mais nós amamos, mais pacientes nós nos tornamos. É assim a pedagogia de Deus. Ele nos ensina desse jeito. Quanto mais nos aproximamos dele, mais na luz estamos. Mais longe das trevas ficamos. E a nossa vida vai se tornando pura aos poucos. É uma caminhada de amor. É uma caminhada de amor. Aí é diferente. Tem muita gente que acha que vai ser uma caminhada totalmente sem sofrimento. Acabou o problema, acabou o sofrimento, acabou tudo. Agora eu tenho Deus, que é a solução de todos os meus problemas. Eu tenho Deus, meu pronto-socorro, quando eu estiver doente. Não é isso. Não é isso. Isso é um engano que nós caímos. E somos tentados a cair todos os dias. Já que estamos em Deus, Ele resolve os nossos problemas. Não. Deus está conosco, como foi falado aqui na oração, na adoração. Ele está conosco em todas as situações. E nos ensina a enfrentá-las. Nos ensina a superá-las. Nos ensina a fazer tudo com amor. E quando a gente ama essas situações, a gente as transforma em bênçãos para a nossa vida e a vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. É simples. A didática de Deus é simples conosco. É a didática do amor. Porque Ele é um Pai que nos ama. E aqueles que amam a Deus são aqueles que se deixam amar por Deus. Muitas vezes a gente diz, eu não sei amar a Deus. Eu falo isso direto, eu ainda não sei amar a Deus. E aos poucos eu fui descobrindo e tenho descoberto que eu primeiro preciso me deixar amar por Deus. Ser contagiada por esse amor, para poder exalar este amor. Dentro da minha casa, que é o mais difícil. Né? Com os nossos a gente relaxa, né? Com os, já me ama mesmo, casou comigo, agora tem que me aguentar. Não é assim que a gente fala? Não! É ali que nós vamos testar a paciência. Eu estou vendo os casais cutucando um outro aqui, né? Casou comigo tem que me aguentar? Não. Casou comigo tem que me amar e eu preciso te amar. E cultivar esses gestos de amor, que fazem com que esse amor reacenda todos os dias. É pelo amor que Deus nos salva. Nós podemos passar pela dor. E Deus vai transformar essa dor em amor, porque é pelo amor que Deus nos salva. Se nós, nos momentos mais difíceis, nos momentos de sofrimento, nos decidirmos pelo amor e não pela vingança, nós seremos salvos. Se na hora da dor, da traição, nós decidirmos pelo perdão, como é difícil, nós seremos salvos. Sabe por quê? É difícil porque os nossos sentimentos são humanos. E aí a gente sente a dor, a gente cai, a gente fica desesperado, até entra no desespero às vezes. Porque o nosso ser humano é fraco, a nossa carne é fraca, já dizia São Paulo. Mas quando a gente se apega com Deus, quando a gente abraça a cruz e diz, Jesus, carrega comigo esta cruz. Jesus vai derramando sobre nós o seu sangue precioso, vai derramando sobre nós esta água viva do Espírito Santo que vai nos fortalecendo, vai nos revigorando e vai transformando os nossos sentimentos humanos em amor, em virtudes, capazes de transformar a realidade que está à nossa volta. É um desafio viver o amor, mas é lindo viver o amor. É lindo. Você aceita esse desafio de viver o amor? Você é filho amado de Deus. Você agora tomou consciência que você precisa dizer isso todo dia. Eu sou filho amado de Deus. E aceito o desafio de viver o amor em todas as situações da minha vida. Aqueles que se sentem filhos, aceitam os desafios do amor.
Quando nós estamos trabalhando na vinha do Senhor, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no grupo de oração, quando nós vamos tocar o terço dos homens, o terço das mulheres, o terço das mães, as mães que oram pelos filhos, não é? Quando nós trabalhamos na vinha do Senhor, nós não podemos nos esquecer que nós estamos ali como filhos de Deus e não simplesmente como operários da vinha do Senhor. Nós somos servos do Senhor, mas somos mais do que isso. Somos filhos amados. O mundo vai querer nos afastar dessa realidade espiritual, vai. Porque o mundo é muito concreto e nós somos muito concretos. E ele vai querer nos afastar dessa realidade espiritual que não é palpável. O mundo quer que nós não enxerguemos a Deus no dia a dia. Quer que nós passemos batidos, que Deus não está conosco. E aí, nós precisamos acreditar neste amor, porque Ele ainda vai se manifestar, como está escrito aqui no versículo 3. Versículo 2, Ele ainda vai se manifestar, e nós vamos ver esse Deus maravilhoso. E nós vamos experimentar da sua glória. Mas o que precisamos ter daqui para diante? Esperança. Nós precisamos ter esperança. Não é assim? A esperança é a última que morre, né? Tomara que seja mesmo, que nós nunca percamos a esperança. Por quê? Porque aqui no versículo 3 diz exatamente isso. Aqueles que esperam em Deus, aqueles que têm esperança se tornarão puros e verão a Deus. Então é uma espera ativa, precisa ser uma espera orante, porque aquele que está ali, como um vigia que espera a aurora, esse vigia que espera a vinda do Senhor, verá o Senhor. Então nós precisamos ter na nossa vida horários para rezar, disciplina de oração. Comigo funciona, disciplina de oração, porque eu facilmente me envolvo com a minha agenda. Eu digo até para o pessoal que trabalha comigo, se tiver na minha agenda eu vou, se não tiver eu não vou. De tanta coisa que tem na minha agenda. E eu digo para você, Deus precisa ser a minha agenda. Deus precisa ser todo o meu dia, em cada coisa que eu faço. Eu preciso contar com a graça de Deus, eu não posso perder a hora de Deus na minha vida. Então eu preciso ser um vigia esperando a aurora. Eu preciso vigiar e orar todos os dias. E a espiritualidade da divina misericórdia nos coloca em oração em várias horas do dia. As espiritualidades, as devoções que a Igreja Católica nos ensina, nos põe, nos move a rezar todos os dias. Todos os dias a nossa liturgia é rica, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso me encontrar com Deus, eu preciso ter este ato, essa atitude, esse ato de fé e de vontade. Eu preciso, diga assim, eu preciso me voltar para Deus. Todos os dias. Todos os dias. É isso. Então põe Deus na sua agenda. Ou melhor, deixa Deus fazer a sua agenda, para que nunca falte tempo para Ele. A nossa relação com Deus, ela precisa ser baseada no amor. A nossa relação com Deus não tem que ser baseada somente em pedidos, em isso ou aquilo. Não, em trocas. Não, tem que ser baseada nesse amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A nossa relação com Deus tem que ser mais livre. Tem que ser de confiança, de que Ele só proverá na nossa vida aquilo que for bom, justo e verdadeiro. Deus não manda nada, nenhuma desgraça para nós. Deus, Ele atravessa conosco os momentos difíceis. Ele atravessa conosco o vale da sombra da morte. Ele não nos deixa sozinhos. Se nós tivermos que atravessar os vales escuros da vida, porque nós temos os altos e os baixos da vida, que nos ajudam a segurar mais firme na mão dele. Eu acho bom isso, sabe? Essa imagem, né? Quantas vezes eu me senti nesse vale escuro? Momentos de dor, de sofrimento,
Momentos em que me senti sozinha. Quanta gente vivendo agora na depressão, se sentindo nesse vale escuro, na ansiedade. Eu digo, é nesta hora que nós temos que segurar firme na mão de Deus. Os meus filhos são assim. Eu lembro que meu filho mais velho, quando era pequenininho, apagava a luz, ele apertava minha mão, ele corria, apertava minha mão, segurava forte em mim, ou estava no meu colo, ele me apertava e escancarava os olhos, assim, apavorado. Mas ele me apertava, porque ele confiava que eu estava ali, como mãe. E eu digo a você, você está nesse vale escuro? Nesse vale, nesse momento de escuridão da sua vida, de sofrimento? Então aperta forte a mão de Deus e segue firme e vá orando. Eu lembro quando a minha mãe foi diagnosticada com ela, esclerose lateral amiotrófica, e a gente não sabia o que era essa doença rara. E aí então, quando nós caímos a ficha, descobrimos o que era, já passado meses e meses, aí o médico explicou para a gente o que era, eu fiquei sem chão. E eu fiquei, realmente, a psicóloga da comunidade disse para mim, Adriana, você está passando pela porta da depressão e eu não estou conseguindo te trazer de volta. E eu disse a ela assim, eu lembro, Thelma, eu não sei, onde eu estou nem para onde eu vou. Falei para ela, ainda brinquei com a coisa assim, eu sei que eu estou vivendo. Ela falou, você precisa voltar. Eu falei para ela, olha, esse final de semana tem um retiro da comunidade. Eu vou, deixa Deus fazer. Semana que vem a gente conversa. E o retiro caiu, sabe que data, Padre Wellington? Dia 1º e 2 de novembro. 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Que dia que é dia de 2 de novembro? Dia de finados. E no dia de finados, Deus me ressuscitou. Eu estava no retiro, vivendo aquilo tudo, Deus fazendo, parecia que não estava acontecendo nada. Parecia tudo muito normal. E de repente, naquele domingo, dia de finados, quando o padre me atendeu, os padres lá da Canção Nova, foi o padre Jonas não, foi o padre da Canção Nova, me atendeu, o padre Fabrício. Ele revelou o que estava acontecendo comigo. Ele disse, o demônio está aprisionando o seu sorriso, porque todo mundo sabe que eu gosto de sorrir. Está aprisionando a sua comunicação. Eu já não falava mais. Sabe o que eu fazia? Eu só dizia assim, oi, bom dia. E o sorrisinho não era mais o 32, né? Era o, sei lá quantos que aparecia. Oi, bom dia. Sabe aquela coisa bem? Aquele esforcinho, assim, aquele sorriso de Mona Lisa, né? Pois é. Naquele momento, ele só falou isso para mim. Se liberta em nome de Jesus. Seja feliz com Jesus. Ame. Fui embora dali normal. Mas dentro de mim algo se abriu. E a partir daquele dia, eu fui outra pessoa. Cheguei no atendimento com a psicóloga, comecei a conversar com ela, ela disse, o que aconteceu com você? Eu, nada. Como é que foi o retiro? Foi bom. Mas o que aconteceu? Não sei. Eu sei que eu me sinto livre. Eu me sinto bem. Eu não sei o que aconteceu. Mas uma coisa eu digo a você. A Thelma dizia, você precisa caminhar, fazer atividade física para te ajudar. Eu não gosto de caminhar. Mas como o Padre Jonas faz, caminhava toda tarde, eu falava, vou caminhar toda tarde. Pegava meu terço, igual o Padre Jonas fazia. Pegava meu terço e falava, eu vou rezar. Enquanto eu rezo, eu caminho. Porque se eu sentar, eu durmo. Eles sabem disso. Se eu sentar, eu durmo. Então, eu rezo caminhando para não dormir. Então, eu vou rezar e aproveito e faço a caminhada. Bom para a alma, bom para o corpo, não é mesmo? E eu rezo caminhando, faço meu exercício físico, ando 3 quilômetros, 4 quilômetros, rezo quase que o rosário todo. Rezo caminhando. E eu gosto de caminhar também, de vez em quando, é Aparecida, viu? Vamos, Dani? Eu gosto também de fazer caminhadas assim, de oração, penitenciais. Já vim da minha casa até aqui, 6 quilômetros a pé. Rezando. Porque tem horas que eu preciso fazer essas caminhadas penitenciais. Eu preciso dizer para mim mesma, para o meu humano, que eu sou mais forte com Deus. Eu sou mais forte com Deus.
Você é mais forte com Deus, acredita? Acredita nisso. Quando eu me senti fraca, que eu não estava aguentando mais, eu disse, eu vou caminhar com Deus. E eu rezava o creio em Deus Pai o dia inteiro, porque o mundo, aquela vozinha do encardido aqui, ó, Deus não ouviu sua oração, Deus não curou sua mãe. Era assim que eu ouvia. Mas eu descobri que a obra que Deus faz em mim, através da enfermidade da minha mãe, me põe em pé e me faz mais forte, me faz acreditar que o céu é de verdade, que a nossa vida não é aqui, a nossa vida não acaba aqui, que quem está me esperando quando eu passar pela porta da morte desta vida, é Deus que me ama. Então eu não tenho que ter medo. Para que eu vou ter medo? Diz para mim. Se eu me acostumar ao colo de Deus Pai, quando eu morrer, eu vou para onde? Para os braços de quem? Para os braços de Deus Pai. Agora, se eu não vou todos os dias para os braços de Jesus, para os braços do Pai, como é que eu vou ser feliz na minha enfermidade? Sabendo que ela é minha purificação que pode me levar para Deus. Como é que eu vou ser feliz enfrentando as lutas da minha família, da sua família? Como é que eu vou ser feliz se eu não vou para os braços do Pai todos os dias? Aí eu vou ter medo. Eu vou ter medo da enfermidade, eu vou ter medo do sofrimento, Santa Faustina não teve medo. Você falou isso ontem na oração. O padre disse isso na missa. Ela se pôs em sacrifício para salvar os pecadores. Se deixe encontrar nos braços do Pai, no colo do Pai. E leve com você toda a sua família. Porque Deus, através do sofrimento, Ele não está nos corrigindo, nos machucando. Não, Ele está conosco, dando força, nos tornando mais fortes. Deus está nos tornando gibors, guerreiros da fé, capazes de levar uma multidão para o céu, como levar os meninos, os pastorinhos. Ontem, quando o padre dizia na missa do voto da consagração de Santa Faustina, eu disse, ai meu Deus, acho que eu não estou nesse grau, mas dos pastorinhos acho que eu consigo alguma coisa. E eu começo assim, como Santa Teresinha, em pequenos passos, em pequenos gestos. E aí cada dia eu vou me encontrando nos braços do Senhor, me deixando e me sentindo amada por Ele, e ganhando esta força, essa fé, que eu acho que não tenho, mas Deus vai me dando, porque é Ele que vai me dando essa graça da fé, e eu vou caminhando cada dia mais forte, porque o amor de Deus é mais forte que a morte. O amor de Deus é pura graça, e esta graça é Ele que nos dá de graça, e quer nos dar muito, quer nos dar de todo o coração. Então nós precisamos dedicar tempo para Deus, que Ele seja o esposo da nossa alma. E Deus Pai, que nos ama como filhos, permitiu e pediu a Santa Faustina que mandasse pintar esta imagem. Esta imagem, ela é milagrosa, porque foi Jesus que disse como deveria ser pintado. Está no diário de Santa Faustina. Por quê? Porque Ele queria mostrar para nós como Ele nos ama, como Ele nos olha com amor. E olha que Santa Faustina ainda criticou, né? Disse que não ficou igual, ficou muito além do que, muito aquém do que deveria ser, do que ela viu, né? Pois é. Mas sabe para quê que Ele deixou-se pintar? Para que nós possamos olhar para Ele e reconhecer o seu amor por nós. Nós temos dificuldade de nos relacionar com o espiritual. Então Ele arrumou um jeitinho da gente olhar para a face dEle e conversar com Ele. E se banhar nos raios da misericórdia. Saber que do coração dEle realmente vem raios de amor para nós. Então tudo isso
é para nos ajudar a entender o seu amor por nós. Olha quanto amor, olha que delicadeza de Deus para conosco. Ele não é delicado? Ele não é didático? Olha só, olha para mim. Ele fala, olha para mim, me contemple. Reze o terço diante de mim, que assim você não dispersa os pensamentos. Olhando. Para a gente não se dispersar, para a gente não se perder no olhar. Ele diz, olha para mim, esta é a face da minha misericórdia, do meu amor. É assim que Ele nos ensina a cada dia a nos voltarmos para Ele, a estarmos com Ele, a estarmos na presença dEle. Precisamos então invocar a misericórdia de Deus todo dia sobre nós. Pense como se fosse uma fogueira. Se a gente faz uma fogueira, vai passando o tempo, ela apaga, não apaga? O que a gente tem que fazer para alimentar o fogo? Colocar mais lenha, não é? O tempo todo tem ali, alimentar um pouquinho. Não pode nem pôr demais, para não ficar aquele fogaréu, né? E queimar muito rápido. Mas tem que saber manter um fogo numa alturinha boa, que fica ali mais tempo. Como é que é isso? É rezarmos todo dia um pouquinho. Na fogueira da fé, né? Nós temos que alimentar a nossa fé com orações. Que a oração seja esse alimento desse fogo do Espírito Santo em nós. Padre Jonas disse que a gente tem que começar o dia orando em línguas. Acordou, já começa orando. Já começa relembrando das palavras de Deus. Eu costumo colocar no meu... Quem tem celular aqui? Põe lá. Põe lá a oração, põe lá a pregação, põe o terço rezando o dia inteiro. Vai rezando junto. Vai rezando junto. Eu, no carro, às vezes eu fico mais tempo no carro, às vezes tendo que dirigir, indo para uma cidade ou outra. Eu ponho no meu celular ali o terço, a oração. Eu estou dirigindo, estou rezando, estou dirigindo, estou rezando. Que a minha vida se torne oração. Que a minha vida, eu alimente a chama do Espírito Santo, a chama do amor de Deus em mim com a minha oração. Depende de mim alimentar a fé. Deus me dá a fé, Ele me dá o fogo do Espírito Santo, Ele me dá o fogo do amor dEle. Mas eu preciso alimentar com oração, entendeu? Nunca esqueça da fogueira do amor de Deus, da fogueira do Espírito Santo na sua vida, não é? Uma coisa muito importante que Santa Faustina fala para nós sobre esse amor de Deus, sobre essa alma que ama Deus. Se você tem o diário, pegue o número 1094, ou anota aí, o número 1094. Santa Faustina, é uma reflexão dela. Ela diz assim, se a alma ama sinceramente a Deus e está unida com Ele interiormente, ainda que exteriormente se encontre em condições difíceis, nada consegue perturbar o seu interior. Eu vou repetir, gente. Se a alma ama sinceramente a Deus e está unida com Ele interiormente, ainda que exteriormente se encontre em condições difíceis, nada consegue perturbar o seu interior. Mesmo no meio da perversão, pode permanecer pura e íntegra. É o que nós já vimos aqui na palavra de Deus. Veja que a reflexão de Santa Faustina nada muda a palavra de Deus. Apenas nos explica de uma maneira mais usual. E ele diz, mesmo que se encontre em situações difíceis, qual é a situação difícil da sua vida? Qual é o meio pecaminoso que às vezes você tem que estar, não é? Às vezes é lá no seu trabalho, nem todo mundo é convertido, talvez só você na sua sessão de trabalho reze. Então eu quero ir embora daqui. Opa, por que Deus te colocou lá? Talvez é para você converter, né? Para você rezar e interceder por aquele lugar, não é? Será que é isso? Qual é a missão que Deus te deu? Mas para enfrentar essa missão, você tem que estar com a chama do amor de Deus, a chama do Espírito Santo acesa.
pegando fogo, iluminando a sua vida, para que quem passar por você seja iluminado, sem você precisar dizer uma palavra às vezes. Eu lembro que quando eu ia estudar em algumas faculdades, a gente não podia falar abertamente de Deus, às vezes, que as pessoas até olhavam assim. Quando sabia que a gente era da Canção Nova, então, já falava, ó o povo da carismática. Era assim, né? Olha o povo da carismática. Eu vivia minha vida como estudante. Chegava, ajudava quem precisava. Na hora da missa, eu saía e ia para a missa. Quando alguém estava ali comigo, eu falava, olha, eu vou indo à missa, vamos. A pessoa dizia para mim, depois de um tempo, né, convivendo, começou a ficar meu amigo, minha amiga, né? Eu chegava e falava assim, tinha liberdade, eu vou indo à missa, depois a gente volta a conversa, tá bom? Mas pode deixar que eu vou ver para você isso. E ia para a missa, voltava. Aí daqui um tempo, eu dizia, né, para a pessoa, né, vou indo à missa, vamos juntos? Reza para mim. Falei, oba, já está pedindo oração, já está bom, né? Vamos comigo à missa, até o dia que a pessoa foi. Gente, é assim. Se a gente conseguir para Deus, e não precisa impor a nossa fé, não, é só rezar por ela. A gente vai rezando e oferecendo, como o Padre Wellington ensinou ontem na missa, oferecer jejuns, sacrifícios voluntários. Eu vou deixar de comer esta carne ou este sorvete, que eu gosto muito, por aquela pessoa. Sacrifícios voluntários, ele ensinou isso no final da missa. Ou sacrifícios involuntários, você está passando por um momento difícil, alguém da sua família está passando por um momento difícil, você está lá lutando, intercedendo por aquela pessoa, ofereça aquela dor que está no seu coração. A sua dor humana, o seu sofrimento humano se torna oração. Então ofereça pelos pecadores, ofereça por aqueles que estão distantes de Deus. E aí você vai vendo que as coisas à sua volta, as pessoas à sua volta vão se voltando para Deus. É lindo ver esse processo de voltar para Deus. Não é lindo? E assim foi acontecendo comigo. Aí eu descobri que tinha uma outra menina que era de Belém do Pará e ela também era orante. No dia que eu fui no apartamento dela para a gente preparar o evento acadêmico, cheguei lá, quem me esperava? Nossa Senhora de Nazaré. O quarto dela era cheio de Nossa Senhora de Nazaré, altar, e nós rezamos juntos, ajoelhamos juntos, rezamos juntos, e passamos a ser nós duas intercedendo. É assim, gente. E Deus vai nos dando força para rezar. E Deus vai nos ensinando a rezar em todas as situações, até aonde a gente acha que a gente não deve ficar, porque ninguém reza. É porque você vai ser aquele que aos pouquinhos, muito cheio de amor, vai amando a cada um com o amor de Deus. Quando as pessoas se sentem amadas, elas querem descobrir por que são amadas. E aí elas descobrem que a gente as ama, não com o nosso amor, mas com o amor de Deus. E aí elas querem saber quem é esse Jesus que te ensinou a amar assim. É assim, gente. Quantas vezes eu já vivi isso? Eu vou ali convivendo com a pessoa. Teve uma vez que a pessoa disse assim, mas eu nem sabia que você rezava. Eu vi que você era meio diferente mesmo, mas você nunca me chamou, nunca falou nada. Né? Nunca, porque começou a falar mal de coisa de igreja. Eu falei, mas eu sou de igreja, eu rezo, eu faço adoração todos os dias, eu rezo o texto todos os dias, eu vou à missa todos os dias. O quê? Você? Eu falei, eu vi que você era meio diferente mesmo, mas você nunca ficou insistindo comigo. Não, eu nunca insisti, mas eu sempre te amei, né? Não falei isso para ela, mas ela se sentia amada. E aí, a partir dali, ela foi convivendo comigo. Mas quando a pessoa convive com a gente, que reza, que ama, está convivendo com Jesus. Porque Deus é amor. Se eu amo, entre eu e aquela pessoa existe Deus. E aos poucos as pessoas vão percebendo a presença de Deus na nossa vida. Aos poucos elas vão acompanhando esse nosso percurso até Deus. Então, aceitar o amor de Deus também é amar. E Santa Faustina diz assim ainda no parágrafo 1094, porque o grande amor de Deus lhe dá força para a luta. E também Deus o defende de maneira especial, até milagrosamente,
se você o ama sinceramente. Vou repetir para você guardar o que Santa Faustina refletiu e nos ensina hoje. Porque o grande amor de Deus vai lhe dar força, vai me dar força. Para a luta, qual é a sua luta? É diferente da minha, mas você luta porque você é um guerreiro de Deus, você é uma guerreira de Deus. E também Deus vai te defender. De maneira especial Deus vai te defender. Então não tenha medo de estar naquele lugar onde as pessoas não rezam, onde parece que Deus não está. É porque é para você ser esta presença do divino lá. É sua missão. E até milagrosamente Deus te defenderá. Se alguma coisa for feita contra você, Deus te defenderá milagrosamente. É a palavra de uma santa que escutava Jesus falar com ela. Você crê? Você crê no amor de Deus? Pois é. Então nós precisamos crer que aonde quer que estejamos, Deus está conosco e há de nos defender milagrosamente de todo o mal. De todo o mal. Mas nós precisamos amar e saber tudo que está à nossa volta concorre para o bem. Se nós estivermos unidos a Deus, como eu disse no início, se fazermos daquela situação uma oportunidade de amar, uma oportunidade de perdoar, uma oportunidade de louvar a Deus. Saiu lá daquele departamento difícil? Ótimo, agora vai para a capela e louva a Deus por tudo que você viveu naquele dia. E um dia você vai estar louvando a Deus pela conversão de todos daquele lugar. É assim. O amor é mais forte do que tudo. O amor supera tudo. O amor supera todo entendimento, porque Deus é amor. Então, o nosso desafio é voltarmos para o colo do Pai todos os dias, manter acesa a chama do amor de Deus todos os dias na nossa vida pela oração. E aonde estivermos, iluminarmos todas as situações da nossa vida, porque Deus está conosco. E o Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos conduz. E se visitar uma enfermidade, estou com Deus e Deus está comigo. E esta enfermidade não será para a morte, mas será para a glória de Deus. E em tudo que vivermos, em todo sofrimento, nós somos mais que vencedores se estivermos confiantes no amor de Deus. E dissermos juntos, Jesus, eu confio em vós. Mais forte. Na enfermidade, Jesus, eu confio em vós. No desemprego, Jesus, eu confio em vós. Na traição, Jesus, eu confio em vós. No desamor, Jesus, eu confio em vós. Na situação aqui de dentro da minha vida, aquela que eu carrego no meu peito, em meio a toda dor, Jesus, eu confio em vós. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Nas horas de sofrimento, as horas de sofrimento são horas privilegiadas para aqueles que vivem na fé e que aceitam o colo de Deus. As horas de sofrimento são horas privilegiadas para aqueles que vivem a fé e que aceitam o colo de Deus. Quando eu olho minha mãe numa cama, quando eu olho os enfermos que eu visito, eu digo, este sofrimento, para mim aqui, olhando assim, humanamente, é uma pessoa numa cama. Mas olhando espiritualmente, é uma pessoa no colo de Deus, entregando seus sofrimentos como Jesus se entregou na cruz, oferecendo para salvar os pecadores, se oferecendo
como sacrifício para salvar os pecadores do mundo inteiro, os pecadores da própria família. É assim. Então, as horas de sofrimento são horas privilegiadas. Agora eu falei de algumas formas de amar, não foi? Nós, como filhos de Deus, Deus nos ama, mas esse efeito contrário, eu preciso sentir esse amor de Deus, eu preciso alimentar esse amor que Deus coloca em mim, eu preciso me sentir filho e não simplesmente servo do Senhor, mas um servo amado, um filho amado do Senhor. Essa foi a primeira parte. Mas Deus nos ensina a viver o amor, porque muitas vezes a gente diz que, mas eu não sei amar a Deus. Vou na adoração, me disperso. Vou na missa, às vezes me disperso. Eu rezo, continuo triste. Parece que nada funciona. Então Deus tem algumas pedagogias conosco. Uma delas, como eu disse, é muitas vezes mostrar a sua face de amor a nós, como Ele já se revelou. Se revela na face de amor de nossa mãe Maria, e assim vai. Mas São João nos recorda, ainda nessa palavra de 1 João 3, no versículo 11, São João nos recorda assim: pois esta é a mensagem que temos ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então veja que nessa mesma passagem bíblica, onde Deus fala que nós somos filhos dele, filhos amados, e que precisamos viver e sentir este ser amado de Deus, esse amor filial. Lá no versículo 11, ele diz: agora é hora de você, meu filho amado, amar os meus outros filhos. Amar os outros filhos que estão espalhados por esse mundo. É hora de sair ao encontro do outro e amá-lo. Devemos nos amar uns aos outros, porque é cultivando esse amor que nós vamos perceber mais nitidamente o toque do amor de Deus em nós. Veja, entenda, eu me coloco nos braços de Deus, no colo de Deus. Deus me toca, Deus fere meu coração de amor. Deus me enche de amor e eu sinto vontade de buscar mais a Deus, de querer mais a Deus. Deus às vezes se esconde e a gente tem que buscar mais. E por que Ele se esconde? Ele se esconde para nos treinar a buscá-lo cada vez mais. A treinar a buscar cada vez mais a presença dEle. E Deus diz assim: agora vai, meu filho, ame os outros, mas volta para o meu colo. Ama o outro, volta para o meu colo. Ame o outro. Vem, pega o meu amor e leva para ele. É assim, que nos amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Que nos amemos uns aos outros, como eu vos amei. Não é assim que Jesus fala? É uma ordem de Deus para nós. E existe duas maneiras concretas da gente viver este amor, de experimentar esse amor de Deus, que muitas vezes a gente fala: eu acho que eu não amo a Deus, eu acho que eu não tenho fé. Alimentar o amor a Deus e alimentar a nossa fé passa por esse se deixar amar e amar ao próximo. Amar ao próximo é a pedagogia de Deus para conosco, para que a gente perceba a ação dele também na vida das pessoas. Para a gente perceba os milagres e prodígios que Deus faz na vida das pessoas. Para a gente ver o quanto Deus transforma a vida das pessoas que sofrem, que estão à nossa volta. O quanto Deus ama cada um. E é bonito isso, porque Deus nos põe em direção do outro. Se você se fecha, se você não vai ao encontro do outro, você se fecha, se fecha, se fecha. Por que o mundo está sofrendo tanto de depressão? Tanto de síndrome de medo de se relacionar? Há vários fatores. Mas muitas vezes que eu escuto testemunhos, aqui é da minha experiência de ouvir tantas pessoas que têm sofrido de solidão, sofrido de várias situações, foi porque não se relacionaram com as outras pessoas, não construíram laços de fraternidade.
se fecharam. E Jesus sempre nos diz: amai uns aos outros. Ame, vá em direção ao outro. Ame mais. Saia de si mesmo. E quando a gente aceita o colo do Senhor, quando a gente aceita a misericórdia do Senhor, o Senhor nos dá maneiras práticas e simples de vivermos este amor ao próximo, que é levar o amor de Deus ao próximo. Quando eu amo o próximo, eu não vou amar com o meu amor. O segredo é amar com o amor de Deus. E de que maneira eu vou amar? De que maneira? Você sabe? Dentro da espiritualidade da divina misericórdia, aceitar o colo de Deus, aceitar essa espiritualidade é colocar em prática as obras de misericórdia. E você sabe quais são as obras de misericórdia? Já ouviu falar delas? Talvez você não tenha ouvido falar das obras de misericórdia. Existem 2 tipos de obras de misericórdia: as corporais e as espirituais. As obras de misericórdia corporais. Eu vou falar aqui e você vai refletindo e veja se você faz alguma delas. Dar alimento aos famintos. Você já amparou pessoas, entidades que precisam de alimentos? Quantas pessoas passam fome próximas a nós? Quantas pessoas necessitadas de alimento? É difícil dar alimento a quem tem fome? Prover alimento para quem tem fome? É algo difícil? Sim ou não? Não é. Nós podemos, quando eu faço as minhas compras, eu já faço a minha comprinha dos pobres, dos meus irmãos mais pobres, dos meus irmãos famintos. Às vezes meu marido fala: mas por que você está comprando isso? E eu falo: é que eu estou precisando. é para aqueles nossos amigos, né? Mas você está levando isso? Sim. E é assim que eu faço. Você compra para você e já lembra dos pobres. Já lembra dos famintos. Primeira obra de misericórdia corporal. Dar de beber a quem tem sede. Aqui no Brasil, Adriana, não precisa disso. Você não está no deserto de Saara. Mas tem gente com sede. Eu, às vezes, chega a gente da minha casa, vai lá, o pessoal que faz a visita da dengue, né? Entra lá na casa da gente, a gente recebe com carinho. Às vezes nem um copo d'água a gente oferece, que o pessoal está andando no sol, gente. O dia inteiro. Oferece um copo d'água para ele, está com sede. Não é? Pois é. É difícil dar um copo d'água para uma pessoa, uma garrafinha d'água para uma pessoa? Não. Às vezes a gente dá o dinheiro. Aí o caboclo vai comprar pinga. É a água também, mas não é a água que eu vou beber, não é mesmo? É água ardente, essa não. Então dê a garrafa de água. Né? Ande com umas garrafinhas de água perto de você e dá a garrafinha d'água, né? Vestir os despidos. Quanta roupa tem no seu guarda-roupa que você não usa faz 500 anos? Fala para mim. A roupa esperança. Eu aprendi com a Linda, minha irmã de comunidade, a roupa esperança. Você já viu a roupa esperança? Você engordou, né? É normal, a gente vai engordando os quilinhos. E aí a gente tem esperança de entrar naquela roupa um dia. A roupa está lá 5 anos no guarda-roupa, 10 anos. É esperança de entrar dentro dela. Não é mais sua, meu irmão, minha irmã. Passa para frente, deixa a roupa, deixa aquela roupa ser esperança para alguém, né? Que está esperando por ela. Vestir os despidos. Esses dias eu catei tudo que eu tinha lá no guarda-roupa que eu não usava mais. Falei, vou dar. Você dá, você ganha, você vai ver só. Não é? É um movimento, você tira, Deus provê mais. Você tira mais, Deus provê. Por quê? Porque é o movimento de dar. Eu vou no colo do Senhor, o Senhor me dá e eu levo. O Senhor me dá e eu levo. E a gente vai levando. Concreta. Olha como é que Deus é concreto conosco. Que treinamento. Abrigar os sem-tetos. Abrigar os sem-tetos, ajudar as pessoas a construir suas casas. Quem é que tem o dom aí de ajudar as pessoas a construir suas casas?
Podemos ajudar de alguma forma, talvez comprando tijolinho. Nós na faculdade teve um ano que a gente fez um projeto com os alunos, onde nós conseguimos nesse projeto angariar o dinheiro para comprar as telhas do asilo. Porque estava chovendo no asilo São Vicente de Cachoeira uns anos atrás. E nós fizemos esse projeto. Todos os alunos ajudaram. Você não sabe construir eu não sei construir uma casa. Mas eu consigo ajudar alguém a trocar uma telha numa casa, não é? Você não consegue comprar uma janela? Ou tem uma janela lá na sua casa que você pensou que ia colocar e não colocou e está lá apodrecendo. Doa antes que ela estrague, mas doa antes que estrague. Estragar não dá não. Não é? Talvez você não construa a casa, mas melhore a casa da pessoa, ajude ela a sair daquela condição. Visitar os doentes. Aqui eu queria falar para você, visitar os doentes. Depois que a minha mãe adoeceu, eu percebi que as pessoas não querem mais se aproximar dos enfermos, porque elas perderam a capacidade de conviver com o sofrimento. Gente, nós estamos perdendo a capacidade de conviver com o sofrimento. Então, ao invés da gente ir lá levar amor e alegria para o doente, a gente não quer ir, porque senão a gente vai sair abalado. Se você for lá, você vai sair renovado. Porque você vai levar amor para aquela pessoa vai te dar amor, você vai sair renovado. Porque a obra que Deus faz em nós é diferente. Então, obra de misericórdia corporal, visitar os doentes, visitar os cativos, visitar quem está preso, isso mesmo. Mas aquele cara lá não presta não. Mas então leva Jesus e transforma a vida dele. Leva Jesus para ele na prisão, porque o que ele está precisando é de transformação de vida, para quando ele sair de lá, não voltar a roubar, não voltar a matar, mas que ele volte para Jesus. Somos nós que temos que levar para ele. Sepultar os mortos. Quanta gente deixou de ir em velório, não aguento ver morto, tenho medo, não gosto de cemitério. Precisamos rezar pelos mortos. Precisamos, é difícil, gente. Só que nós que estamos colocando limites, nós estamos aumentando os nossos limites de amor. Então nós estamos limitando aonde é que nós vamos dar amor e nós precisamos levar esse amor de Deus. Porque assim nós vamos nos sentir amados e vamos amar. É esse ciclo de amor que se renova. E as obras de misericórdia espirituais? Adriana, espiritual eu acho que eu não consigo. Consegue. Elas são simples. Olha que lindo. Olha que movimento de amor de Deus. A primeira, dar bom conselho. Dar bom conselho. Você não sabe dar um conselho bom? Não é igual o conselho de pessoas assim, vou dar aqui o exemplo lá da parábola do filho pródigo, né? Que o filho mais velho chegou e falou assim, o que está acontecendo aí na casa do meu pai? Aí chegou o servo e falou, seu pai matou o novilho gordo porque seu irmão voltou. Já deixou o outro fervendo de raiva. Não, é chegar lá, olha que lindo, é uma grande festa, o seu irmão estava perdido e agora está de volta. Ser esse servo bom que vai lá e dá aquele conselho para aquela pessoa que está com raiva do outro para se reconciliar, para perdoar. Não, vai lá e separa, fez isso, separa. Seu marido faz isso? Separa. Não, pelo amor de Deus. Qual é o amor? Quando você conheceu o seu marido, como é que era? Como é que é o seu amor? Recorde o primeiro amor. Faça a pessoa reviver a essência do amor, a alegria dos inícios do casamento e retoma. E os gestos de amor que você gostava de fazer para ele e ele para você. Retoma aqueles primeiros gestos, aquela comidinha que ele gosta. Não, separa. Não, gente, dá bom conselho. Ensinar os ignorantes. A pessoa não sabe as coisas de Deus, ensina a rezar. Ensina alguma coisa, a pessoa não sabe cozinhar, ensina a cozinhar. Não é? Ensina alguma coisa, ensinar os ignorantes, ensina a palavra de Deus. Ensina a rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Ensina a ir na igreja, ao caminho da igreja ali, tem grupo de oração. Ensina que tem grupo de oração, ensina que é a hora da misericórdia, ensina o texto da misericórdia. Olha quanta coisa nós podemos ensinar quem ignora que Deus existe.
corrigir os que erram. As pessoas têm medo de corrigir os outros agora, tem respeito humano. Eu acho legal quando eu ouço assim dos meus alunos e de alguns amigos meus, Adriana, vim perguntar para você porque eu sei que você fala. Falo mesmo. Com amor, com caridade, mas eu falo. No começo eu não era muito caridosa não, Deus foi me ensinando a falar. E agora eu falo com um pouquinho mais de caridade. Mas eu falo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tenha medo de dizer para o seu filho que ele errou. Não tenha medo de dizer para o seu irmão que ele errou. Eu prefiro que a pessoa fique zangada comigo do que no pecado. Eu falo isso para os meus alunos. Quando os meus alunos falam, eu falo, não faz isso não. Está caindo em pecado. Deus ama tanto você vai fazer isso para Deus? Depois vai pedir para eu rezar para você, né? Eu falo assim, eu brinco com os meus alunos, mas eu falo a verdade. Tem que falar, né, padre? Tem que falar a verdade. A gente não está falando, está com medo de falar a verdade. Medo de tirar a pessoa do erro. Consolar os tristes. Quantas pessoas precisando. Ai, Adriana, não sei falar. Síndrome de Jeremias, sou apenas uma criança. Meu filho, não precisa falar nada. Abraça. Abraça. Consola o triste. Se você não tem nada para falar, abraça e reza. Reza um Pai Nosso com aquela pessoa. Reza, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus. Abraçado com ela, abraça. Faz o teste aí, abraça. Abraça quem está do seu lado e reza. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em você. Foi difícil? Eu arrepiei aqui, você viu? Eu senti a presença de Deus. Esta jaculatória, ela traz ali toda a graça da misericórdia de Deus. Não sabe o que falar? Abraça e reza com ela. É só isso. Só reza. Você sabe rezar essa jaculatória? Então reza, consola o triste. Perdoe as injúrias. Se você foi lá no colo de Deus, pegou amor, Deus vai te ensinar a perdoar. Então perdoe. Suportar com paciência. Aconteceu uma adversidade? Aconteceu uma coisa difícil? Calma, paciência. Como eu sou muito tagarela, eu já saio falando. Não, calma, Adriana, não fala agora. Freia. Eu falo assim para mim, freia, não fala agora. Porque se deixar eu destrambela e falar, meus filhos falam isso. Mãe, espera. Meus filhos às vezes são meu freio. Eu também tenho que ouvir meus filhos. Eles são um espelho de mim. E eles me espelham como eu estou. Às vezes quando eu estou, mãe, não. Paciência. E por último, a 7ª. Rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Você já não reza para tanta gente? Agora me diga, eu disse 14 obras de misericórdia. Fala a verdade, que quase todas elas você já faz. Faz ou não faz? Então palmas para você. É difícil ser um apóstolo da misericórdia? É difícil? Não. É difícil levar o amor de Deus para as pessoas? É difícil amar a Deus? Se você viver as obras de misericórdia, você está amando a Deus e será amado por Deus. Porque Deus diz assim, ame o próximo que você está amando a mim. Se você não sabe amar a mim espiritualmente, ame o próximo. Que se você amar ele, é a mim que você está amando. Então, você está vivendo no amor. Então, valorize cada gesto de amor, cada obra de misericórdia. Está aí a nossa missão, estar no colo de Deus e levar esse amor para toda a gente. Amém? Vamos aplaudir. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.